aí, meu povo? Bom dia, meu querido, minha querida. Boa tarde, boa noite a todos vocês. Queria agradecer primeiro, inicialmente, a contribuição de cada um de vocês durante as lives do Cristiano, trazendo inquietações, sentimentos, sensações acerca dos jogos do Chelsea, acerca dos dilemas que a gente vem enfrentando durante o período da gestão Todd Bowley. Bem, gente, além disso, acho que também é importante salientar o como o Cristiano é um cara aberto a ideias, o como o Cristiano sempre vem trazendo blues, torcedores do Chelsea, fãs do clube, que trazem sentimentos e sensações e sobre o que é torcer pelo Chelsea, sem vício o que é torcer pelo Chelsea. Eu agradeço muito a ele poder trazer os meus sentimentos e sensações do que foi Copenhague 1, Chelsea 2. Inicialmente, eu acho importante sempre fazer um paralelo do que o Chelsea é e do que a competição é. A UEFA Conference League é uma competição de escalão menor, destinada a equipes que têm relevância reduzida no seu cenário europeu. Equipes inglesas geralmente competem nessa competição já sabendo que têm a obrigação moral de chegar ao menos nas fases finais, levando em consideração o poderio financeiro que essas equipes detêm, melhor dizendo, perdão. E com isso a gente vê uma discrepância técnica durante toda a fase de grupos, agora a fase de liga, tanto dos elencos como no que se refere à parte técnica e tática das equipes. O Chelsea atua nessa competição com elencos baseados na minutagem e na inexperiência de determinados jogadores. A gente vê durante toda a história da competição o uso de jogadores que vêm sendo subaproveitados durante o período da Premier League, que é assim o grande objetivo do Chelsea. Voltar à Champions League é o grande objetivo do Chelsea. Com isso, jogadores como Nkunku, como João Félix, como Achampong e tantos outros como Tariq George também, venham ganhando minutagem e importância do elenco e também vêm se tornando jogadores importantes para servirem de sombra para os titulares. Levando em consideração que nosso elenco também é bastante reduzido e tem carências significativas no que se refere, por exemplo, ao comando do ataque. E a gente também vem observando as mudanças partindo das lesões, observando também as mudanças que foram ocasionadas pela janela de janeiro, melhor dizendo. E com isso é importante que a gente entenda que o desempenho técnico da equipe pode decair com isso. E o meu grande sentimento e sensação do transcorrer do jogo de hoje, foi como o Chelsea poderia ser um pouco mais incisivo, como o Chelsea poderia ser mais contundente com a posse, como o Chelsea poderia construir uma vantagem maior, sem que com isso houvesse uma exposição defensiva que permitisse ao Copenhagen punir as transições ofensivas do Chelsea. E o Maresca optou por jogadores de categoria de base, jogadores que não vêm atuando muito, e reforçou a equipe titular do jogo de hoje com o Palmer e com o James. O James atuando pela uma faixa de campo mais à frente e o Reece James atuando pela lateral. Aliás, o James atuando pela faixa do campo como volante e o Gusto atuando como lateral. O Gusto acabou saindo lesionado na metade do primeiro tempo. O Chelsea foi bastante monótono, a gente não precisa discorrer muito, ou não precisa ser um gênio técnico ou taticamente falando, para perceber como as ideias foram mal implementadas, como houve sim uma dificuldade a partir do desempenho técnico e tático do próprio Copenhague. O Copenhague se mostrou uma equipe muito competitiva nesse sentido, uma equipe muito aguerrida, dificultando as transições ofensivas, não possibilitando que o Palmer, por exemplo, tivesse um espaço maior de campo para poder pensar e raciocinar nas alternativas de jogo que o clube precisava. No segundo tempo, a gente vê com as mudanças táticas do Enzo Maresca, uma mudança de configuração tática e técnica no setor do meio de campo. Só com a simples entrada do Enzo, a gente observa um maior controle da posse de bola, que vinha se replicando sim no primeiro tempo, mas de forma mais estéril, sendo de fato preponderante na construção dos gols. O primeiro gol sai de uma jogada de extrema inteligência do Cucurella. O Cucurella faz a ultrapassagem, dá a bola voltando e num chute de felicidade, rara felicidade do James, ele consegue marcar. No segundo gol vem de uma jogada de infiltração do Nkunku, que encontra o Tariq George, que dá voltando para que o Enzo marque o seu gol. Levando isso em consideração, a gente vê que o Chelsea começa a rodar mais o jogo, conduzir mais o jogo, e também me deixou bastante preocupado o desempenho do Palmer. Foi mais um jogo que o Palmer pouco conseguiu produzir ofensivamente.
A gente pode credenciar isso à extrema marcação abrupta, não, pesada, à figura do Palmer, que é assim, um grande jogador da UEFA Conference League, mas também a própria irritação do atleta. O atleta vem se irritando bastante, vem tendo dificuldades para fazer coisas simples e a confiança vai minando. E é bem sabido que desde janeiro o Chelsea já não vem desempenhando muito bem os jogos, vem tendo dificuldade para manter resultados. E mais uma vez hoje a gente se sentiu um pouquinho preocupado com o gol do Copenhagen, gol do Gabriel, que é um excepcional zagueiro. Talvez uma das melhores figuras do Copenhagen durante a temporada. E levando em consideração que o Copenhagen era o desafio mais interessante que o Chelsea tinha tido até um determinado momento. Mesmo o Panathinaikos sendo adepto de uma grande torcida, mesmo o clube alemão que a gente enfrentou, que foi o Heidenheim, que foi eliminado recentemente, sendo sim uma equipe competitiva e competente no que se refere à última temporada da Bundesliga, apesar de nessa temporada específica estarem na zona de rebaixamento, a gente tem que levar em consideração que esse tenha sido até um determinado momento o grande desafio que o Chelsea enfrentou nessa competição. Então, com a grande equipe que é, com a melhor equipe que é da competição, tem a obrigação de passar por cima de todos os adversários. Hoje, o desempenho não retratou uma equipe que precisa trazer recados para os seus adversários. Não foi um desempenho de um campeão, de fato, que condiciona o seu adversário a estar numa situação de ter que se defender, de ter que negar espaços. Houve sim uma preocupação do Copenhagen nesse sentido, mas a sensação de quem acompanha o jogo é de um Chelsea monótono, de um Chelsea estéril, de uma nota só, um clube que utiliza posse de bola de forma inveterada, que pode contar com um ponta, um extremo, que pudesse buscar mais jogo. O Tyreek George tentou buscar jogo em algum determinados momentos do jogo, mas a sensação que passou foi monótona. Eu até costumo pensar e dizer, junto com o pessoal do grupo, que num tipo de jogo como esse, quando uma equipe tem muita posse de bola e a outra nega o espaço, se você não consegue encontrar o espaço através de uma transição, de um lançamento de 30, 40 metros, a melhor opção é que você tenha um ponto, um extremo muito habilidoso, para que ele, num contra um, encontre através de um drible a condição de finalização para os demais companheiros. O Chelsea sai com um resultado positivo, o resultado esse que automaticamente não assegura a classificação. A gente esperava que o Chelsea conseguisse ao menos uma vantagem maior, mas é um resultado que dá uma certa sobriedade, dá uma tranquilidade. É a nossa segunda vitória consecutiva. E a UEFA Conference League é uma competição, como eu havia colocado, secundária diante da nossa necessidade de voltar à Champions League. Nosso próximo compromisso agora é contra o Leicester City pela Premier League. Nós precisamos voltar a vencer. E de notícia positiva hoje, além do que já foi ponderado, é que a forma física do James de fato anda muito bem, obrigado, e que a gente pode ter um pouco mais de esperança no que se refere a isso. O James é sim um excelente jogador, uma liderança técnica, e a gente precisa dele para o desenvolvimento da temporada como um todo. Agradeço a contribuição de vocês. Antes de terminar, também ressaltar que os ingleses, das 6 equipes inglesas, 4 venceram e uma empatou e uma perdeu. O Tottenham mais uma vez fez seu papel de perder, e com isso a Inglaterra deve galgar assim, pelo menos em mais 2 eliminatórias, a 5ª vaga na UEFA Champions League da próxima temporada. Tamo junto, muito obrigado pela tua contribuição. Traz aí tuas inquietações, os teus sentimentos, as tuas ideias sobre o que foi o jogo aqui embaixo no campo dos comentários. Fui!